Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, lista de hoje eu vou falar sobre todos os filmes da Pixar lançados desde seu primeiro longa-metragem, Toy Story, até o último lançado no Brasil, Elementos. Começando com o que eu considero o pior filme da Pixar até hoje, que é Carros 2. A verdade é que um filme dentro do universo de Carros já seria o suficiente, mas esse foi o momento que a Pixar estava, infelizmente, na sua fase de fazer sequências. Não é nenhum segredo que esse filme não foi um sucesso nem de público, nem de crítica. Aliás, trata-se do único filme da Pixar até hoje a obter uma pontuação podre no Rotten Tomatoes. Carros 2 é uma daquelas sequências que carece de um roteiro independente forte e, em vez disso, depende fortemente do sucesso de seu antecessor. Também tende a se concentrar mais nas sequências de ação do que nos momentos emocionantes. Lightyear é sem dúvida um dos filmes da Pixar mais visualmente deslumbrantes até hoje. A qualidade da animação que contempla a vastidão e a beleza do espaço cria um filme de ficção científica, porém a verdade é que apesar do visual, esse filme mais parece um Toy Story sem alma. Vendido como um filme no qual o brinquedo Buzz Lightyear da franquia Toy Story está vinculado, Lightyear pega o amado personagem e o remodela como um piloto espacial durão. O resultado é um personagem esvaziado de tudo que o tornava divertido, colocado em um filme de ação e aventura sem charme que não faz nada para justificar sua existência e ainda modifica completamente o personagem que amamos. Na 25ª posição da nossa contagem regressiva temos Universidade Monstros. Pessoal, eu sei que eu tô na minoria aqui, mas eu definitivamente não sou fã de Universidade Monstros. Embora a premissa dessa prequel seja até divertida, com os amados Mike e Sully sendo retratados durante a faculdade para se tornarem monstros assustadores, a verdade é que, passada a curiosidade inicial, esse universo de jogos universitários americanos com as divisões e fraternidades torna o filme formulaico demais e óbvio depois de algum tempo. E na 24ª posição temos outro filme da franquia Carros, Carros 3. Por algum motivo misterioso, a Pixar não se deixou intimidar pela recepção morna de Carros 2 e resolveu fazer um outro filme nessa franquia. Felizmente, o terceiro capítulo de Carros apresenta uma história mais divertida e piadas mais sólidas, enquanto observamos Lightning McQueen lutando para se manter relevante no mundo das corridas, que passa por rápida mudança. Continua sendo bem inferior à maioria das obras da Pixar, mas no geral pode-se dizer que é um bom filme. O Bom Dinossauro é um filme incrivelmente sincero que deixará qualquer um que já se sentiu pária com empatia pelo personagem principal, Arlo, a ovelha negra da família. É um filme sólido, mas que sofre com uma grande variação de ritmo, o que torna a obra bastante lenta e redundante em alguns momentos. A verdade é que o filme passou por uma produção incrivelmente tumultuada que levou à remoção do diretor Bob Peterson e uma reformulação criativa completa do zero. O cineasta estreante Peterson assumiu as rédeas e, embora a ambição emocional do filme seja admirável, ele acaba não ficando no nível dos melhores trabalhos da Pixar. Luca é uma divertida história de amadurecimento sobre um monstro marinho que anseia viver em terra firme. Embora Luca não ofereça o mesmo nível de criatividade no enredo ou profundidade emocional que muitos outros filmes da Pixar apresentam, ainda assim é um filme animado, cheio de aventura e suspense e belas animações da região litorânea italiana onde se passa. E na 21ª posição temos Procurando Dory. Assistir a essa sequência de Procurando Nemo foi como experimentar um déjà vu. A verdade é que o filme emprestou um pouco demais do enredo vencedor de seu antecessor, mas sem conseguir obter a mesma profundidade emocional. Ainda assim é uma aventura divertida sobre o que fez Dory, um peixe azul com perda de memória, quem ela é. E em 20º lugar terminamos a franquia de Carros na nossa lista
com Carros, o primeiro filme, na nossa 20ª posição. Aqui, como vocês já sabem, em vez de brinquedos, os objetos que ganham vida e personalidade são os mais diversos tipos de automóveis. Esse primeiro filme da franquia é bem mais engraçado e superior que suas continuações, trazendo inclusive interessantes reflexões sobre os perigos da superficialidade, assim como comentários sobre a nossa obsessão pela cultura das celebridades. De qualquer forma, esse é um daqueles filmes da Pixar que agrada bem mais o público infantil do que o público adulto. E em 19º temos o filme mais recente da Pixar, Elementos. Esse filme é uma obra com a cara da Pixar de seus primeiros filmes, combinando a animação vibrante com personagens surpreendentemente identificáveis. Elementos ilustra muito bem a dificuldade em se equilibrar nossos valores familiares com a vontade de traçar nossos próprios caminhos, criando um filme que traz muito mais do que apenas imagens impressionantes e imaginação vívida. Uma bela volta da Pixar às origens que, infelizmente, foi ignorada por boa parte do público. Vida de Inseto foi o segundo filme da Pixar depois de Toy Story, e trata-se de um olhar extremamente criativo do que se passa no mundo dos insetos. O filme encontra sua principal força em sua inteligência e originalidade, e é uma belíssima aventura que serve como um testemunho notável do poder narrativo da Pixar no começo dos anos 90. A tão aguardada sequência de Os Incríveis, Os Incríveis 2, é repleta da mesma ação e personagens adoráveis que fizeram do primeiro filme um sucesso, embora obviamente não esteja no mesmo nível de originalidade. Em vez de traçar um novo território e deixar para trás o DNA do primeiro filme, Os Incríveis 2 começa literalmente alguns minutos após o término do primeiro filme e conta com uma história que está diretamente focada em aprofundar os personagens que tanto amamos no filme de super-herói de 2004 do escritor e diretor Brad Bird. Red Crescer é uma Fera é sem dúvida uma das obras mais engraçadas da Pixar. O filme conta a história de Marilyn Lee, uma menina de 13 anos que de repente começa a se transformar em um panda vermelho gigante quando está estressada ou muito animada, uma clara metáfora para as mudanças corporais femininas durante a puberdade. Como o filme se passa em 2002, ele explora a nostalgia por meio de deliciosos detalhes da época. Além disso, tem uma importante mensagem que destaca a importância da cultura, da família e de fortes modelos femininos. Toy Story 4 parecia a sequência que não precisava existir, especialmente depois que Toy Story 3 terminou de forma tão forte e comovente. De qualquer forma, mesmo que desnecessária, não há como negar a qualidade técnica e artística dessa quarta aventura de Toy Story, que na verdade mais parece uma história paralela do que um verdadeiro quarto capítulo da série. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica é uma comovente homenagem aos laços entre irmãos, e esse é um daqueles filmes da Pixar que, se te pegar desprevenido, vai te emocionar profundamente. Dois Irmãos serve como um comentário muito oportuno sobre como a tecnologia moderna parece ter distanciado o mundo do encanto e da admiração. E através de uma história extremamente criativa, o filme fala sobre maneiras de nos reconectarmos com o passado e ao mesmo tempo valorizarmos o presente e aqueles que nos rodeiam. Em 13º lugar temos Valente. Há muitas histórias centradas em crianças obstinadas que desejam trilhar o seu próprio caminho, mas Valente consegue elevar essa narrativa repetitiva graças à sua protagonista absolutamente cativante, a diversos personagens memoráveis e aos toques de magia que aumentam o encanto com a história. É uma comovente homenagem às relações de pais e filha e uma bela aventura do começo ao fim. E na nossa 12ª posição temos Up, Altas Aventuras. Nada que a Pixar tenha produzido em sua história se compara à comovente montagem que abre esse filme, uma das mais belas do cinema e que consegue a façanha de levar muitas pessoas às lágrimas com apenas 10 minutos de história. Ao longo do filme, Up explora temas como amor, perda e luto, criando uma história comovente sobre o poder de se abrir, deixar ir e libertar suas emoções. Uma bela obra que só não entra no meu top 10 da Pixar porque deixa a desejar na sua parte final, quando vira um filme de ação bastante genérico.
E na nossa 11ª posição temos Toy Story 2. Essa segunda parcela da franquia Toy Story mantém o encanto e a comédia precisa que fizeram o original se destacar. O filme também acerta ao contar uma nova história efetivamente original, evitando as armadilhas de muitas sequências que simplesmente repetem os eventos, situações e temas de seus antecessores. Soul é talvez a obra mais adulta e profunda de toda a filmografia da Pixar, por isso mesmo é uma das que menos foi vista. O filme inspira uma sensação constante de prazer e melancolia através do seu conceito visionário da vida após a morte, protegendo delicadamente o peso da morte e ilustrando a beleza da vida e o nosso impacto duradouro no que deixamos para trás. É um dos poucos filmes dessa lista que fará você refletir profundamente sobre o propósito da vida, o que é uma reflexão muito mais profunda do que a maioria dos filmes de animação. Em nono lugar temos Os Incríveis, um filme sobre uma adorável família de super-heróis, cada um com um poder distinto. Bom, de certa forma, Os Incríveis é a melhor adaptação já feita de O Quarteto Fantástico. O filme oferece um equilíbrio perfeito entre humor e aventura, bem como alguns dos personagens mais memoráveis da Pixar. A personagem Edna é nada mais nada menos que uma lenda. A ação do filme funciona como é raro de se ver em filmes de animação e a obra é uma das mais perfeitas da filmografia da Pixar. Em nono lugar, Os Incríveis. E na nossa 8ª posição temos Monstros S.A. Transformar um medo comum de monstros na infância em um filme surpreendentemente comovente é talvez um dos feitos mais geniais da Pixar. Monstros S.A. fala sobre uma fábrica de sustos alimentada pelos gritos de crianças humanas e segue o vínculo improvável formado entre dois monstros extremamente divertidos e carismáticos e uma menina chamada Boo. Até hoje permanece uma das histórias mais doces e comoventes da Pixar. Coco, A Vida é uma Festa é um dos filmes mais vibrantes e coloridos da Pixar. Coco aborda temas absolutamente universais como família, cultura e a busca de um sonho contra todas as probabilidades. A animação do filme é absolutamente de tirar o fôlego, com representações vívidas das celebrações que acompanham o Dia de los Muertos no México. E se Up Altas Aventuras conta com os 10 minutos iniciais mais comoventes da Pixar, Coco contém uma reviravolta tocante na parte final que leva o filme a um desfecho com o qual é absolutamente impossível não se emocionar. Sem dúvida o final mais poderoso de uma animação da Pixar, junto com o desfecho de Toy Story 3. Wall-E é uma representação assustadora e consideravelmente sombria de como seria o nosso mundo se continuarmos a desconsiderar o meio ambiente e a sermos cada vez mais consumidos pela tecnologia e pelo descaso com a saúde. É uma história extremamente pertinente sobre o último robô na Terra que embarca numa viagem ao espaço ao se apaixonar pela sonda Eve. Embora muitos fãs da Pixar considerem esse filme sombrio demais, a verdade é que é uma obra belíssima que ainda consegue o feito de homenagear o cinema mudo durante toda a primeira parte da história, que não contém nenhum diálogo. Em quinto lugar temos Divertidamente. A imaginação da Pixar ganhou força máxima em Divertidamente. Sem dúvida o filme mais instigante que a Pixar já produziu. O filme materializa de forma única uma série de emoções humanas e ilustra o impacto e a importância de cada uma delas, tanto aquelas que consideramos boas quanto as que consideramos más. Esse é um daqueles raros filmes de animação que são tão divertidos e estimulantes para o público mais jovem, quanto também para os espectadores mais velhos, e fará você pensar sobre o significado muito depois que os créditos rolarem. Na quarta posição temos Toy Story. Com um elenco de personagens memoráveis, um enredo comovente, piadas fortes e uma animação que envelheceu notavelmente bem, Toy Story é o mais atemporal possível.
O filme sobre brinquedos que ganham vida quando os humanos não estão olhando explora de forma convincente as maravilhas e a imaginação da infância. Como o primeiro longa-metragem da Pixar e o primeiro totalmente animado por computador, Toy Story também tem um impacto inegável na história da indústria cinematográfica, preparando o cenário para os inúmeros filmes animados por computador que vieram depois dele. Ratatouille é um filme que eu adoraria ver como os roteiristas e diretores da Pixar conseguiram convencer o estúdio da Disney a financiar. Afinal, é uma história sobre um rato que sonha em se tornar chefe e conta com a ajuda de um lixeiro para tentar fazer isso se tornar realidade. E tendo como um pano de fundo para tudo isso, nada mais nada menos que Paris e seu magnífico cenário gastronômico. Essa obra-prima combina maravilhosamente bem a ironia de um rato que anseia em estar na cozinha e ainda transmite uma das mais belas mensagens de qualquer filme da Pixar, aquela de que nem todo mundo pode se tornar um grande artista, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. Procurando Nemo se tornou um clássico instantâneo quando foi lançado em 2003. Esse filme equilibra brilhantemente lições significativas sobre as complexidades do relacionamento entre pais e filhos, aliás, um tema recorrente nas obras da Pixar. Além disso, o filme tem personagens divertidos e animados e frases de efeito absolutamente memoráveis, e as muitas reviravoltas na trama mantêm os espectadores absolutamente investidos na jornada de Nemo e do pai Merlin por um mundo subaquático fascinantemente animado. E na nossa primeira posição temos Toy Story 3. Embora as sequências muitas vezes sejam insignificantes em comparação com o filme original, a verdade é que Toy Story 3 é uma exceção muito forte. O filme explora de maneira brilhante as realidades agridoces da mudança e do crescimento, ao mesmo tempo que fala sobre os laços inquebráveis que temos com as pessoas, lugares e momentos que nos moldaram enquanto crescíamos. Um filme absolutamente emocionante que consegue a façanha de, na minha opinião, superar o Toy Story original, que já era uma obra-prima.